O ritmo é junino, porque hoje a gente conversa sobre os festejos a Santo Antônio, São João e São Pedro, que acontecem no meio do Oceano Atlântico. Se você escolheu o mês de junho para conhecer a ilha, pode se sentir uma pessoa de sorte, por muitas razões. A gente conversa com Larissa Moraes, nativa da ilha e guia de turismo que integra o time da Atalaia. E aí, vamos aproveitar o mês junino em Noronha? Chegamos. Fala, Noronha. A entrevistada de hoje é Larissa Moraes, que é nativa da ilha, que é guia, é formada em Direito também, mas se encontrou como guia e está aqui para contar tudo sobre esse período junino festivo. Antes de tudo, Larissa, bem-vinda. Tem São João na ilha? Me confirme. Graças a Deus tem sim, né? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho de algo além das paisagens e dos belos visuais de Noronha, e sim sobre a cultura em Noronha, que sim, não sei se a maioria dos turistas sabem, mas é forte também a questão cultural. Noronha é Nordeste, e o Nordeste respira cultura, né? É muita cultura e Noronha não seria diferente. E tem sim, São João um pouquinho diferente, né? Como você disse, é um São João insular. Então, é um São Joãozinho com um gostinho de areia, um pezinho na areia, mas tem sim a cultura do Nordeste e a gente deu uma personalizada, deu uma adaptada, acho que a palavra certa seria essa, deu uma adaptada para o contexto de ilha. E sim, o São João é gostoso, tá? O nosso São João é gostoso, sim. Qual é o tempero, já que você falou em gostoso, né? Que tempero tem? Que gosto tem? A gente pode dizer que é o melhor do Oceano Atlântico, né? Com certeza. Ah, então, o bom é isso, não temos concorrência, então a gente pode dizer que é o melhor e é isso. E tem um gostinho, é muito engraçado, porque é a mistura do São João do Nordeste com gosto de peixe, sabe? É uma mistura gostosa que dá para você comer várias variações de frutos do mar durante o dia e se acabar na canjica, na pamonha, na paçoca, no bolo de milho de noite. Isso é premiado nessa transição do peixe pro milho, um belíssimo pôr do sol e um mar incrível, assim. Essa época, inclusive, também é a época mais linda de Noronha, mais linda disparada, assim. É onde o mar se acalma, começa em maio, esse período de mar calmo, e vai até outubro, novembro, mais ou menos. Então, é a época que as pessoas acham que só chove, que não tem nada de bom em Noronha. Eu escuto muitos dos turistas. E eles dizem, eu não tô entendendo. Eu disse, pois é, informação errada, tá? É a época lindíssima, lindíssima. Talvez tenha interferência dos santos do São João, São Pedro, Santo Antônio. Vai saber. Larissa, e ritmos? Todo mundo já traz ritmos variados para o São João, mas o forte mesmo em Noronha é o forró pé de serra, né? Você concorda? Hoje em dia, como Noronha foi se adaptando aos ritmos novos, a gente não abandonou o pé de serra, o shot, né? Que era o clássico do bar do cachorro. Mas Noronha cresceu junto com o resto do Brasil, assim, né? A gente não ficou tão para trás assim, embora as coisas em Noronha demorem um pouco mais a chegar. Só que hoje a gente tem a mistura do old school, do antigo, com o novo, né? Com o tecnológico, com os ritmos do mundo digital e tudo mais. E também vamos ter temos algo lá, que é muito forte aqui no Nordeste inteiro. E também a gente tem, as pessoas acham que a gente não tem, mas a gente tem, que são as quadrilhas juninas. Eu faço parte da Noronha Matuta. Mas existe também a quadrilha de Dona Nanete, que é a quadrilha tradicional, né? Uhum. Dona Nanete foi importantíssima para isso e a gente tenta manter.
a Uhum. tradição dela até hoje. Vamos já falar dessa cultura, né? Aham. Aliás, desse histórico, vamos já falar desse histórico, mas por enquanto, continuando assim essa descrição do São João de Noronha, né? A gente já falou de ritmos, vamos trazer um pouquinho dessa diferença para as pessoas, né? Com certeza, tudo que a gente tem acesso aqui de paramentos e tal, chega em Noronha, mas chega um pouquinho menos, né? Queria que você falasse um pouquinho também agora dessa parte visual da festa. Então, em momento nenhum eu vou ser terrível assim, dizer, que nosso São João, não, não vá para Noronha, você não vai te arrepender, que São João é incrível, porque o pessoal, assim, pensa muito São João, Nordeste, pensa Caruaru e Campina Grande. Tudo que é Nordeste é tudo o mesmo bolo, e não é. Em Noronha a gente tem uma restrição por causa do projeto Plástico Zero, então é bem mais restrito. Quer dizer que não tem decoração nenhuma? Não, calma que não é bem assim também. A gente tem, sim, nossa decoraçãozinha de São João, só que ela é mais simplória do que uma decoração de um São João no Alto do Moura, por exemplo, um São João em Campina Grande, por exemplo. Mas a gente vai apelando pro visual de Noronha mesmo. A gente quer mais visual, mais incrível do que a própria Noronha. E que vai ter uma rainha belíssima. E muito nervosa, porque eu das quadrilhas já tenho um tempinho. Desde de novinha, lá em Noronha, tinha as quadrilhas da escola. E aí eu cresci, a minha vida virou um monte de tarefas, mas eu sempre arrumei tempo para essas coisas. Trabalho o dia inteiro, que eu sou guia, tanto de barco como de trilha. Vou em breve começar a fazer ilhatu também. Mas assim, chego podre. Às vezes eu faço 2 trilhas num dia. Mas eu vou pro ensaio da quadrilha, porque a gente começa ensaiando muito cedo. Vamos entrar agora, Larissa. Vou abrir uma janela para contar uma curiosidade histórica. Noronha sempre tem muitas, né? Você vai me confirmar, que as pessoas que moravam em Noronha lá atrás, antes de existir turismo, antes da ilha receber muitas visitas e tudo mais, não conheciam muito bem o que era quadrilha, não faziam quadrilha. E aí chegou essa potência que se chama Nanete Costa, né, Dona Nanete, que já não está mais entre nós, mas deixou um grande legado e falou: não, Noronha precisa ter São João. Sim, porque Noronha tem um passado difícil, né? Noronha não era paraíso até perto do fim da ditadura. Noronha foi presídio, né? Então, muito difícil imaginar um lugar onde muitos que estavam ali eram presidiários, que eram militares e familiares de alguns presidiários que foram chegando em Noronha, dos mais bem comportados, né? Eles conseguiam, depois de um tempo, requerer a vinda da família para Noronha, e foi assim que foi nascendo a população de Noronha. É meio difícil imaginar num cenário assim as pessoas estar preocupadas com a manutenção de cultura. Só que aí foram chegando essas pessoas novas, chegando os familiares desses presos, foram chegando pescadores, e foi aí. Trabalhadores, né, que trabalhavam para os militares. Exatamente, os trabalhadores. E foi aí que Nanete foi chegando nesse bolo dessas novas pessoas. E aí começou-se a ter a preocupação com cultura, né? Outras cabeças, outras realidades. E aí veio ela era o duro de roer, assim. Como ela não era ter muita paciência, não. A rainha, mas ela era pulso firme. As mulheres naquela época elas precisavam, ou elas eram muito pulso firme, ou a vida meio que engolia elas, sabe? Então, para as pessoas é mais fácil imaginar o homem em linha dura e as pessoas não se importarem tanto pelo fato dele ser casca grossa. Mas quando uma mulher ela tem essa postura, muito se fala disso, né? Porque ela era osso duro de roer, que ela era linha dura. Até eu mesmo cometo esse erro. Mas eu acho que o pulso firme dela, esse negócio de eu vou fazer sim, é isso, Noronha vai ter sim, que eu vou criar, porque eu vou trazer o que tem lá fora para dentro da ilha, foi o que fez Noronha ter, de fato, tradição, ter cultura, né? Lembrar que Noronha é do Nordeste e assim como todo lugar do Nordeste que respira cultura, respira tradição,
Noronha hoje pode se orgulhar de ter o seu também. Isso tudo a gente deve a ela, sabe? Uhum. Veio dela e ela durou muito, tá? Ela, graças a Deus, viveu bastante. Então, ela teve muito tempo para consolidar isso. E Noronha tá aí até hoje, com o São João crescendo. E o São João a gente inclui São Pedro, né? O Dia dos Pescadores e uma festa muito tradicional. Aí falou em São Pedro, já abriu o sorriso aqui, né? É dia 29 a festa de São Pedro, né? E, nossa, assim, começou o mês de junho, só para ter uma pequena noção. Já estão me perguntando qual barco que eu vou sair, já estão se degladiando. Porque eu tenho muitos amigos no Porto, né? Eu trabalho bastante lá. Aí, Negona, que eles me chamam muito de Negona. Negona, tu vai no barco da gente, né? Tu vai no barco da gente. Já estou sofrendo para ver qual barco que eu vou, que já tá a briga lá. Mas São Pedro, talvez. Eu não vou criar rinha entre santos, não, longe de mim. Mas o São Pedro ele tem um apelo maior, pelo menos lá em Noronha, pra gente, assim. A festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores, ela é incrível, assim, né? É muito nossa. Porque aqui, até porque, como é padroeiro dos pescadores, o pessoal da cidade grande talvez não se identifique tanto com São Pedro. Mas em Noronha, né? Tudo bem que começou depois dos militares e tal, com os pescadores, então era algo muito forte. Houve uma promessa na hora da criação da capela, que se fala muito da mulher que pediu a São Pedro, fez uma promessa que se criar uma capela para ele, caso o filho que estava à deriva há muitos dias retornasse para a ilha. E aí ele já estava em condições terríveis no mar. E São Pedro devolveu, segundo essa mulher, São Pedro devolveu esse rapaz, esse pescador, de volta para Noronha. E aí a capela, em forma de agradecimento, ela foi construída. Enfim, tem todo um apelo, né? E Noronha viveu da pesca, né? Durante muito tempo. Mas dia 29 a gente meio que para, a ilha quase toda meio que para estar no Porto de Santo Antônio, que é onde acontece a nossa festa, que se inicia com. Eu gosto de dizer que é a mistura perfeita do sagrado com o profano. Tá, é muito peculiar. O turista que for a Noronha, que estiver nessa época, eu peço que não perca a festa de São Pedro, porque que é bonito de se assistir também, né? Então, começa com a cerimônia lá em cima, a missa, né, para São Pedro, lá na capelinha, que é a coisa mais linda. E aí depois desce com o santo. E aí coloca no barco, normalmente é o Orion que leva. E aí o pessoal da igreja vai todo nesse barco junto com o santo. Porém, os outros barcos que vão atrás, e aí a gente acontece a nossa procissão, que a gente não chama de procissão, a gente chama de barqueata. E aí depois começa a segunda parte, é de fato a festa, mas o primeiro barco, que é o Orion, que sai com o santo, sai com a senhorinha da igreja, com o padre e tudo mais. E os outros barcos que vão atrás, na barqueata, acompanhando o santo, vão acontecendo mini festas em cada barco. Cada barco acontece um burucu diferente ali. Então, por isso que eu digo que é a mistura do sagrado com o profano, porque o santo vai na frente e a gente vai atrás festejando, assim. São muitos barcos que saem atrás e a gente vai até o Morro dos Irmãos. E aí acontece algo muito importante. Todo ano, o santo sai do Orion, né, e vai para o Feliz Navegantes, que é o barco do seu Orlando Souza, né, que é uma das famílias tradicionais de Noronha. E é um barquinho de pesca, um barquinho pequenininho, só que ele vai lotado, principalmente com as pessoas da família Souza. Aí colocam um santo nesse barco, e a gente chega no Morro dos Irmãos e o barquinho tem que cruzar o Morro dos Irmãos. Só ele consegue passar. É a única exceção que se abre, tá, gente? Porque só frisando, não se pode nem subir no Morro dos Irmãos. Que dirá
tá atravessando ali, mergulhar em volta pode, é algo que pode se fazer tranquilamente. Mas você não pode subir nas pedras, muito menos estar passando de barco ali pelo meio do morro, até porque, né, não vai dar para você passar. Felizes navegantes conseguem fazer essa proeza. E aí eles passam todo ano, cruzam o Morro dos Irmãos com o Santo. É sempre uma missão, né? Mas os meninos sempre conseguem. Seu Orlando ainda tá vivo, né? Então, seu Orlando sempre tá nesse barco e tal. E aí é lindo, tá? É assim, é mágico, é muito bonito. Depois os barcos voltam e aí a festa continua com outro nome de outra grande personalidade de Noronha, que é Dona Pituca. E aí, quando a gente chega no porto, tem o famosíssimo pirão de Dona Pituca, né? O pirão que tá lá aguardando a gente de forma gratuita para todo mundo. E aí a gente come aquele pirão de peixe e tal, delicioso. E aí a festa continua lá no Porto de Santo Antônio o resto do dia inteiro, é o dia inteiro de festa. Só termina, começa de manhã, só termina à noite. Quem gosta de festa pode escolher essa data, tem o Réveillon também, né? Mas pode escolher a Barquiata, que é uma festa cultural realmente, assim, inesquecível. É bem bonito. Eu mesmo sou fã, não perco um ano. Sempre que eu posso, tô lá. Esse ano estarei lá. Então, agora, Larissa, eu queria lhe pedir para a gente terminar esse episódio contando, aliás, dando dicas, né, sugestões para quem está na ilha em junho. Olhe, Noronha é imperdível. Ela por si só. Sem falar de festa, falar de nada, sabe? Porque, como eu disse no início, essa é a época que eu chamo de época premium de Noronha. É a Noronha que aparece na internet, é a Noronha que o pessoal vê na televisão, a Noronha que o pessoal vê no TikTok, no Instagram, no YouTube, enfim. É exatamente aquilo. O mar está perfeito. Então, quais passeios eu devo fazer? Todos. Porque o mar, as condições do mar, as condições da terra, tudo te permite ser feito em Noronha. Então, você não perde nada. Só se tiver sedentário, porque a maratona Noronha, o pessoal acha que Noronha é um lugar fácil de você acessar. Não é, tá? É uma ilha vulcânica. Então, sempre vai ter os famosos perrengues chiques. Então, quanto mais você quiser conhecer Noronha, mais o pé no chão, mais disposto você tem que estar para fazer os passeios. Que eu escuto muito isso dos turistas. Eu não sabia. Tipo, nossa, Noronha realmente é mais lindo do que eu imaginei. Mas é muito difícil de chegar nesses lugares ditos tão lindos. Diga aí, quanto mais lindo o lugar, mais perrengado vai ser para chegar nele. Mas super vale a pena, assim. Eu queria dizer passeios específicos. Eu posso até citar três, assim. Mas nenhum fica de fora nessa época, porque o mar te permite fazer tudo com cautela, tá? Porque o mar ainda é o mar, entendeu? Os passeios de barco são incríveis, os passeios de canoa são incríveis, o Ilhatu fica incrível porque o guia consegue levar as pessoas, fazer elas conhecerem todas as praias, entrarem nessas praias, conseguirem tomar banho, mergulhar com guia nessas praias, ver os bichos, porque quando o mar se acalma, os bichos voltam a se aproximar mais ali do raso. E eu super aconselho, quem vai para Noronha nessa época do ano, se joga, tá? Não fica, porque eu tô com preguiça, porque... Não, Noronha não é lugar para preguiça, tá? Senão você perde muita coisa. Então, tipo, os carros-chefes, digamos assim, de passeios que eu indico, Ilhatu não pode faltar. Aí você decide se você quer privativo ou coletivo. Mas o Ilhatu te dá um panorama muito bom, te dá um norte. Não, você não conhece tudo, mesmo com quase 10 horas de passeio que o Ilhatu é, mas não dá para conhecer tudo no Ilhatu, mas te dá um ótimo geralzão da ilha e te norteia para os próximos passeios, assim. Então, o Ilhatu, para mim, tem que estar no início ali. Logo em seguida, passeio de barco. Tanto da manhã quanto da tarde. São propostas de passeio diferentes, né? Tem uns que vai na área do parque, da manhã vai, o da tarde não vai. Só que o da tarde você vai contemplar o pôr do sol embarcado, que na minha opinião é o pôr do sol mais bonito que tem, o embarcado, porque você vê o sol cair na água e você também está na água. Então é sensacional.
E a canoa havaiana, né? De uns anos para cá, a canoa havaiana tem sido um dos passeios mais procurados em Noronha. Todo dia você vê canoa na água, todo dia. Os três mais procurados, eu diria que são esses três hoje em dia. Mas se você quer se debruçar mais em Noronha e conhecer mais a fundo, temos as trilhas, né? Temos as trilhas, tem trilha para todo mundo, tá? Tem trilha para quem não é de trilha, tem as trilhas mais soft e tem as trilhas mais hardcore, para quem já gosta mesmo de caminhar, quem já tem uma experiência com trilha e tal. Então, assim, e dá para fazer tudo, porque o mar tá lindo, a floresta tá linda, porque tá tudo muito verde. Essa época do ano é só alegria em Noronha. Muito obrigada, Larissa, por essa aula sobre São João, sobre a cultura noronhense, sobre o mês de junho em Noronha. Todo mundo fala julho, agosto, todo mundo fala Réveillon, todo mundo fala verão. Esquece São João, que é essa maravilha toda. Muito obrigada. Nada, estou à disposição, gente. Obrigada pelo convite, tá? E a gente termina lembrando que você já pode começar a planejar os seus passeios em Noronha com a Atalaia Receptivo. O link está aqui no descritivo. E vale um último lembrete: não convém combinar bebidas com trilhas. Se você for às festas, planeje bem o seu dia seguinte. E já que falamos de São João, nada de acender fogueiras ou usar fogos de artifício. Tudo isso é proibido em Noronha. Fica aqui o recado da nossa guia. Curta o São João lá da melhor forma possível, mas não leve nada daqui para lá, tá? Não leve nada, porque tudo lá tem um porquê. A gente mal tem fogos em Noronha. E nem no Réveillon a gente tem mais fogos em Noronha. Então, leve apenas a vontade de se divertir, a vontade de conhecer Noronha, tá? Na sua mala, leve só looks belíssimos para fazer foto, que a gente sabe que vocês gostam muito. A gente bota muito tempo para deixar as fotos, os vídeos de vocês bem lindos. Pronto, leve looks confortáveis, tá? Também, que ainda é uma ilha. Vocês vão se dar mal se for levar saltos, se for levar roupa muito apertada. Vão com looks lindos, mas confortáveis para curtir o melhor de Noronha, sem causar nenhum dano, nem a você mesmo, muito menos a toda a natureza. Leve só a vontade, a empolgação de conhecer aquele lugar, porque tá lindo, lindo. Noronha tá a coisa mais perfeita do mundo. Um beijo e até o próximo episódio.